Fala pessoal, o Cruzeiro abriu mais uma vez o treinamento da imprensa aqui na Toca da Raposa nesta manhã e é o último treinamento antes do jogo contra a equipe do CSA. O técnico Paulo Pessolano tem todo mundo praticamente à disposição, o Machado, que tinha sido julgado ontem, pegou apenas um jogo e esse jogo já foi cumprido. Quando ele for ser julgado para o jogo contra a equipe do CSA, a expulsão que ele teve contra o Guarani, essa punição só deve ser feita no ano que vem. A imprensa acompanhou o treinamento aqui hoje na Toca da Raposa. O Pedro Martins falou em entrevista coletiva, nós vamos acompanhar também daqui a pouco, e ele passou há pouco aqui conversando com o técnico Paulo Pessolano. Claro que passando alguns aspectos do que o Cruzeiro vai trazer para o ano que vem, que vai ser um time competitivo. Há um teto orçamentário que o Cruzeiro vai seguir, um pouco maior do que foi neste ano, mas este é um dos últimos treinamentos do clube antes do jogo contra a equipe do CSA dentro do estádio Mineirão. Os jogadores estão fazendo atividade, o Neto Moura também participou deste treinamento, fazendo trabalho de transição, assim como o Wesley Gasolina. Vamos ouvir um pouco do que disse o Pedro Martins nesta entrevista que foi gravada e nós vamos reproduzir esta entrevista feita pela assessoria de comunicação do Cruzeiro. Olha, a gente já entendeu, né, que o clube tem um perfil de elenco e de equipe, né? A gente conseguiu ver que a equipe hoje liderada pelo Paulo Pessolano já tem uma característica clara, né? E essa característica não é somente dele, né? É uma característica que a gente quer continuar desenvolvendo e fazendo crescer por toda a organização. Dentro desse aspecto, a gente vai procurar jogadores que, de fato, se adequam à nossa forma de jogar. Não só o perfil de atleta, né, que vocês já entenderam que é um perfil de atleta intenso, agressivo, que consiga recuperar a bola rapidamente quando a gente perde, mas também um perfil de pessoa que entenda esse projeto. Por isso que eu reforço muito o elenco que a gente conseguiu construir aqui durante esse ano, né? Porque a gente também não só acertou no perfil dos jogadores, mas no perfil das pessoas. E é essa lógica que a gente vai querer continuar se desenvolvendo. A gente, óbvio, quer aumentar o nosso nível competitivo. A gente sabe que a Série A exige muito, mas seguindo as premissas do clube, né? E mantendo a nossa limitação financeira, respeitando a nossa limitação financeira, sabendo que o clube vai conseguir progredir dentro do seu limite de gastos durante os anos. Pedro, até que ponto a temporada desse ano, terminando em novembro, começando uma pré-temporada em dezembro, vai auxiliar o Cruzeiro para trazer esses jogadores dentro do perfil que você traçou para a temporada do ano que vem para a Série A? Eu acho que tempo sempre nos ajuda, né? A gente, quando a gente retoma a gestão do departamento de futebol, a ideia foi justamente isso. Foi conseguir desenvolver especialidades em todas as áreas. Então a gente trouxe especialista na área de performance e saúde, na área de análise de desempenho, na área de nutrição e na área de análise de mercado. Então o nosso objetivo é utilizar todo esse estudo, toda essa gama de possibilidades que já está apresentada para a diretoria de futebol para tomar as melhores decisões. Mas a gente sabe também que o mercado tem o seu tempo, né? E dentro do tempo do mercado a gente vai conseguir desenvolver cada possibilidade que está na mesa. Pedro, bom dia. Em relação, por exemplo, à folha salarial, vocês trabalharam esse ano com um orçamento e meio que um teto ali em relação a salário de atletas. Você já tem uma previsão mais ou menos se vocês vão conseguir atingir, por exemplo, o dobro desse teto de salários? Como é que está esse orçamento para trabalhar essa contratação e a manutenção também de salário desses atletas agora na Série A? A gente já tem uma previsão orçamentária, né? É óbvio que o clube está trabalhando para conseguir novas receitas, novas fontes de receita, né? A gente está com a nossa diretoria de novos negócios, o próprio Gabriel Lima, trabalhando muito para conseguir fazer com que o futebol consiga investir cada vez mais. E quando eu falo investir, não é só em folha salarial, né? A gente tem que também melhorar a nossa infraestrutura, né? A gente tem que melhorar as condições de trabalho, não só da Toca 2, mas também da Toca 1, né? Então, quando a gente fala de montar equipe competitiva, se trata de trazer jogadores que consigam aumentar nosso nível de exigência, mas também dar condições de trabalho para que eles consigam se desenvolver aqui dentro e continuem progredindo. Então, acho que é até injusto falar de percentual, de valores, porque hoje a gente tem uma projeção, mas qualquer tipo de projeção ela pode ser ajustada dependendo das condições comerciais apresentadas pela diretoria de novos negócios. Pedro, dentro dessa linha de
alterações que o elenco vai ter para a próxima temporada, de melhorar o patamar, até para performance e tudo mais. Como que vocês estão trabalhando a questão até dos jovens, né? Porque a gente viu os crias, né, sendo bastante utilizados nos últimos jogos, né, sendo relacionados e tal. Como é que vai ser essa composição de Copa São Paulo e a adaptação também deles para a próxima temporada? Já tem um cronograma disso? O que o Paulo fala disso também com o Sub-20 e você na gerência disso tudo também? Obrigado. O bom desse ano é que a gente já tem basicamente aí quase 12 meses de troca constante de informação, né? Então hoje não tem jogador que não é conhecido pelas categorias, pelo Paulo Pesolano e também por toda a comissão técnica, né? Então essa troca de informações e transição de jogadores de um treino para o outro facilita muito. Então obviamente vão ter alguns jogadores que a gente já vai tomar a decisão de fazer com que eles permaneçam já nesse processo de pré-temporada e outros vão para a Copa São Paulo e a gente vai continuar monitorando e avaliando o progresso deles lá. Isso já foi feito no ano passado, né? O Pesolano e toda a comissão, eles assistiram todos os jogos e agora, com todos os fluxos de informação, com as pessoas nos seus devidos lugares, fica ainda mais fácil. Isso vai acontecer e o importante é que os jogadores saibam que esse caminho existe, né? Que essa transição ela é constante e o jogador que vai bem, não só no treino, mas também no jogo, no Sub-20, o caminho está mais do que aberto para que ele consiga estar na equipe principal o quanto antes. Bom, então é isso. O Cruzeiro faz mais um treinamento na Toca da Raposa para finalizar esta preparação para o jogo contra o CSA. O Ronaldo estará presente no Estádio Mineirão, mas ainda não tem a agenda definida de quando é que vai chegar a Belo Horizonte. Mas o certo é que ele estará no Estádio Mineirão, assim como o Montijo e outros jogadores que passaram pelo time do Cruzeiro. E você vai acompanhar tudo também conosco aqui no canal. Grande abraço, não se esqueça, se inscreva, dê o like e compartilhe esse vídeo também e ative as suas notificações no canal. Valeu, gente!